A Magalu assustou os investidores e dessa vez não são apenas os seus resultados, mas também erros contábeis que a empresa acabou divulgando e que, consequentemente, todo mundo ficou com receio de que pudesse se repetir o famoso caso do início desse ano, que se tratava da Americanas. Então, será que a Lojas Americanas se repete agora na Magazine Luiza? É sobre isso que nós vamos comentar aqui nesse vídeo, para esclarecer essa principal dúvida. Então assista esse vídeo até o final. Eu sou Gabriel Bassotto, sou analista-chefe de ações pelo Simpla Club e já vou te pedir logo de cara aqui para você curtir esse material, porque assim eu vou saber que você gosta de vídeos como esse e eu posso fazer mais conteúdos assim, exclusivamente para poder aumentar a rentabilidade da sua carteira. Então vamos embora pro vídeo. Tudo começou quando a Magazine Luiza recebeu algumas denúncias anônimas, isso já há alguns meses atrás, sobre eventuais erros contábeis que poderiam estar sendo contabilizados na companhia. Basicamente, esse erro contábil, que inclusive depois foi confirmado pela própria diretoria da Magazine Luiza, se refere ao pagamento de bonificações a alguns fornecedores, sendo esses fornecedores alguns dos mais relevantes que a empresa tinha em seu balanço. Acontece que você não pode pagar uma bonificação a alguém, pelo menos pelo regime de contabilidade, antes que aquele contrato tivesse exatamente, indefinidamente, já sendo cumprido. Então, como que você pagaria uma bonificação a alguém, sendo que aquele alguém nem mesmo concluiu tudo o que ele precisaria concluir para receber aquela bonificação? Por mais que talvez na vida cotidiana, no nosso dia a dia, a gente até consiga abrir algumas exceções, mas na contabilidade não é assim. A gente só consegue registrar alguma coisa depois que essa coisa já foi entregue devidamente à pessoa que o contratou, no caso que é a Magazine Luiza. Então esse foi o grande erro contábil que aconteceu na empresa. Acontece que esse erro contábil, apesar de ter sido em poucos fornecedores, mas eram fornecedores relevantes, isso acabou tendo um impacto direto na contabilidade da empresa e acabou inflando em 830 milhões de reais o seu patrimônio líquido. E qual que é a grande importância disso? Quando você tem um patrimônio líquido maior, significa que você tem mais ativos do que passivos. Isso passa uma imagem ao investidor, aos bancos, de uma forma geral, que a sua empresa é muito mais segura, ela tem muito mais caixa, tem muito mais dinheiro, tem muito mais robustez. Então, o patrimônio líquido ele tem esse poder de transformar uma empresa em realmente algo mais sólido. Então, ao você inflar em quase R$1 bilhão, obviamente os bancos, os investidores passariam a ter uma imagem, a Magazine Luiza teria uma credibilidade maior no mercado, principalmente agora que a gente vê que o varejo inteiro, de uma forma geral, no Brasil e no exterior, não passa pela sua melhor fase. Então mostraria que realmente a empresa ainda mantém um controle sobre a sua saúde financeira. Mas muito além da questão do patrimônio líquido, a gente identifica um outro problema, como que esse erro contábil acabou tendo consequência em outras partes contábeis da empresa, como se refere à margem de lucro. Porque ao você fazer essas mudanças contábeis e registrar bonificações, abater a quantidade de recursos que você tem que pagar aos seus fornecedores, você também pode manipular qual que vai ser o custo do produto vendido. Então, nesse caso, às vezes a empresa estava vendendo em determinado nível de preço, cada um dos seus produtos, mas aquele preço, aquela venda foi registrada em um preço, mas o custo daquele produto foi registrado a um preço mais baixo. Consequentemente, isso poderia também inflar a margem de lucro da empresa. E aí realmente seria algo ainda mais visível, que chamaria mais atenção ainda, justamente por todo o varejo estar sendo pressionado em relação à margem. Então, basicamente, foi feito o patrimônio líquido, mas que também acabou tendo alguns impactos na lucratividade da empresa, embora aqui não tenha sido nada tão transformacional, algo tão fraudulento de fato. Mas ainda assim são os dois impactos que nós podemos pegar logo de cara. E a Magazine Luiza, através dos seus diretores, já vieram a público, já vieram à mídia confirmar que realmente existiu esse erro contábil e que a empresa já tinha corrigido, já tinha revisado, inclusive já tinha disponibilizado os seus resultados com os números certos. Agora, obviamente, os investidores tiveram medo de que essa situação poderia se repetir ou pudesse sair algum esqueleto do armário que pudesse enfrentar ou encontrar coisas, eventos, fraudes, erros muito mais graves e que poderiam inclusive se assemelhar a lojas americanas. Afinal de contas, o exemplo ele é recente, tudo aconteceu em janeiro desse ano, as ações digital despencaram, a empresa basicamente faliu, inclusive entra em recuperação judicial,
Então os investidores tiveram medo de que a história poderia se repetir. Mas a verdade é que esse erro foi simplesmente contábil e não tem nenhum impacto diretamente no caixa da empresa, por dois motivos básicos. O primeiro é que a empresa conseguiu abater um pouco desses 830 milhões que estavam inflando seu patrimônio líquido e vai compensar isso com créditos tributários que a empresa conseguiu ganhar de um processo e que vai abater um pouco desse montante. Então é algo que antes não estava contabilizado, agora a empresa vai conseguir abater um pouco desse patrimônio líquido e é um abatimento ali na ordem superior de 500 milhões de reais. Então já vai ser um abatimento muito significativo que vai minimizar, né, essa diferença entre o erro contábil pelo crédito tributário, que ele vai ser bem menor. Agora, além disso, esse erro contábil também não tem impacto no caixa da companhia. Então, para você consertar todo esse problema, não vai ser preciso pagar nada a mais, não vai precisar gastar muito mais juros, nada do tipo. Porque, ao contrário das lojas americanas, lá a gente viu um problema realmente gigantesco. Porque de um dia para a noite, descobriram 20 bilhões de reais em dívidas que não estavam sendo contabilizadas e que ainda assim estavam pagando juros, né? Então os juros de fato ali acabam impactando na contabilidade, no caixa da companhia. Então, nitidamente, a gente vê que mesmo que tenha sido um erro contábil, a gente não gosta disso, a empresa ela vai ser penalizada, né, por causa de um erro de governança corporativa, mas o erro contábil que existiu na Magazine Luiza, ele é infinitamente menor e menos grave e representativo do que o erro contábil que teve no caso das lojas americanas, porque aqui não foi simplesmente um erro, mas foi uma fraude contábil para justamente esconder ou ocultar uma dívida que era bilionária. Agora, não é porque esse problema de erro contábil é mais tranquilo do que Americanas que a situação da Magazine Luiza é tranquila, porque a gente vê que o varejo, de uma forma geral, ele é muito prejudicado. Inclusive, dentro do Simpla Club, nós temos análise sobre as principais varejistas do Brasil, que eu já adianto, né? Nós não temos uma opinião tão favorável quanto a elas, mas, obviamente, temos outras dezenas de empresas no Brasil, no exterior, fundos imobiliários, que aí sim, nós temos uma convicção de que são papéis que vão ter uma grande recomendação, vão ter uma grande potencial de valorização e por isso nós recomendamos diversos ativos para os investidores comprarem. Então, se você quiser ter acesso a essa lista dos melhores ativos no Brasil e no exterior para comprar, é simplesmente você acessar aqui a descrição desse vídeo para você ter acesso ao Simpla Club. Mas falando sobre o resultado do Magazine Luiza, a gente percebe que ele ainda continua sendo um resultado muito fraco, embora ainda não tão ruim, igual a Casas Bahia, que apresentou realmente um resultado catastrófico. Mas no caso da Magazine Luiza, a gente pode chamar atenção para alguns pontos. Primeiro, as lojas físicas e as suas próprias lojas no digital perderam totalmente o ritmo de crescimento de alguns anos atrás, quando a empresa, cada resultado que ela divulgava, era realmente um ritmo de crescimento fantástico. Hoje isso já ficou para trás, as lojas e a parte digital crescem muito pouco. O que ainda conseguiu trazer, né, ainda puxar o resultado um pouquinho para cima, foram as vendas de terceiros, né, as vendas de comerciantes que comercializam seus produtos dentro da plataforma da empresa. É isso que conseguiu trazer o seu volume geral, o seu volume de mercadorias vendidas dentro do seu site, através do seu GMV, tendo um crescimento ali na ordem de 5%. E justamente por ter sido puxado pelo crescimento de parceiros, né, de comerciantes dentro da plataforma da Magazine Luiza, a companhia conseguiu expandir a sua margem bruta para cima de 30%. Isso é realmente algo a se comemorar, afinal de contas, as varejistas, quase nenhuma delas conseguia atingir essa marca já há muito tempo que nem a melhor varejista brasileira conseguia atingir isso. Então, no caso, Casas Bahia já tem um bom tempo que não atinge essa marca, a Magazine Luiza conseguiu recuperar por causa do avanço, então, dos seus parceiros, dos seus lojistas. Agora, por outro lado, justamente por ter que atender mais esses comerciantes e pelas lojas físicas não está tendo um rendimento, uma produtividade muito boa, ela acabou compensando esse ganho de margem bruta com mais despesas e a margem EBITDA permaneceu no mesmo ponto. Então é algo para comemorar, mas ainda é algo para tomar cuidado ainda em outro ponto. Então por isso o resultado permaneceu basicamente estável em relação ao que a gente via no passado. Isso acaba sendo preocupante, porque no final das contas o que nós vemos é que o lucro e a geração de caixa da companhia ela é muito impactada, uma geração de caixa fraca, quando não a queima de caixa. Inclusive a empresa vinha de diversos trimestres consecutivos operando um prejuízo, quebrou agora a tendência um pouco, mas ainda assim o cenário não é confortável para a empresa, principalmente porque ela tem uma alavancagem, uma dívida de 3 bilhões de reais que serão vencidas no prazo de um ano. Então é uma quantidade muito grande
e que a empresa não está tendo essa geração de caixa suficiente para trazer esse maior conforto. Inclusive, surgem rumores de que a empresa possa fazer algum follow-on, né, emitir novas ações, para arrecadar uma quantia suficiente, que essa quantia suficiente vai ser destinada ao pagamento das dívidas. Se isso acontecer, provavelmente nós vamos ver as ações caindo mais, que foi inclusive o que aconteceu com a Casas Bahia, quando ela teve que emitir mais ações a um preço muito barato e o mercado não vai gostar. Então, para a gente não enxergar muita saída para a companhia e ainda ver um cenário muito difícil, um cenário macroeconômico, também um cenário interno de vendas, lucratividade, geração de caixa, enfim, a gente ainda vê muitos problemas para a empresa e por causa disso a gente não tem uma visão muito construtiva para as ações da empresa. Chegamos aqui ao final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado e que, em caso positivo, deixe aqui o seu like nesse vídeo, porque assim eu vou saber que você gosta de vídeos como esse e eu posso produzir mais conteúdos assim. Espero você lá no próximo material. Muito obrigado e até mais. Valeu!